Áudio 16, capítulo 15, página 150. Esse capítulo a gente vai dividir em 2 áudios. E ali na frente a gente compensa, tá bom? O nome do capítulo é Gerenciando a Abstração. Número de pessoas não são pessoas, são números. A morte de um homem é uma tragédia, teria dito Joseph Stalin. A morte de 1 milhão é estatística. Stalin era um homem que conhecia bem as estatísticas. Como secretário-geral do Partido Comunista da União Soviética entre 1922 e 1952, foi responsável, segundo se diz, pela morte de milhões de pessoas, na maioria cidadãos soviéticos. Com tantas figuras ditatoriais, tinha um culto à personalidade, agia com extrema brutalidade, confiava em muita pouca gente, era muito, muito paranoico. Mas tinha toda razão sobre a maneira como encaramos uma tragédia individual e a de centenas, milhares e até milhões de pessoas. Eis 2 histórias que mostram o que quero dizer. As 2 histórias são totalmente reais. História 1. Enquanto escrevia esse livro, a Síria estava sendo devastada por uma guerra civil. Inspirado na primavera árabe que varrera a região, os sírios revoltaram-se contra o ditador Bashar, que assumiu o controle do país em 2000, quando seu pai, Hafez, morreu após 29 anos de regime igualmente brutal. Em mais de 40 anos de domínio dos Assad, 2 gerações de homens e mulheres da Síria não conheceram outra maneira de viver. Mas estamos no mundo da mídia moderna e por mais que o governo sírio tenha tentado eliminar notícias de rebeliões em países vizinhos, as informações acabaram chegando aos sírios. Contudo, em forte contraste com a rebelião pacífica da Tunísia, a rebelião síria foi recebida com extrema e intensa brutalidade pelo governo de Assad. A opinião mundial não afetou em nada o regime local, que continuou a atacar os rebeldes desorganizados e mal equipados em todo o seu exército. A ONU estimou, na época desse livro, que mais de 100 mil sírios tinham sido mortos pelos militares do país, inclusive 1.500 em um único ataque com armas químicas. Muitos deles eram civis inocentes. História 2. Uma jovem de 18 anos estava estendida no meio da rua em San Clemente, na Califórnia. Fora atropelada por um carro dirigido por uma moça de 17 anos. Inconsciente, com uma das pernas quebrada, virada de lado em um ângulo incomum, ela não estava bem. Cami, reservista do exército que estava passando pelo local, parou o carro para ver se podia ajudar. Ajoelhando-se ao lado da jovem ferida, Cami analisou os sinais vitais. A jovem não estava respirando e seu pulso estava fraco. Imediatamente, Cami começou a fazer a reanimação cardiorrespiratória e ressuscitação boca a boca para tentar manter a jovem viva. Não demorou até que uma ambulância chegasse e os paramédicos assumissem a emergência. Estabilizaram a moça e levaram ela para o hospital. Alguns dias após o incidente, Cami pensou na jovem em como ela estaria. Ela conseguiu encontrar informação no noticiário da internet e soube que a moça tinha morrido. Esta jovem, com toda a vida pela frente, falecera. Que história despertou um sentimento mais forte? A primeira ou a segunda? Uma história sobre dezenas de milhares de pessoas mortas por seu próprio exército enquanto lutava por uma causa nobre, não a causa de um impacto emocional do que a história de um indivíduo. Lamentamos a morte de uma jovem com uma empatia que aparentemente não conseguimos demonstrar por milhares de jovens, crianças e adultos mortos de uma maneira tão insensata e até brutal. Esse é um dos problemas de usar os números para representar pessoas. Em algum momento, os números perdem a conexão com as pessoas e se tornam apenas números desprovidos de sentimento. Somos animais de orientação visual.
vamos atrás de coisas que conseguimos ver. Se é uma pessoa que precisa de ajuda, podemos correr em seu auxílio. Se tivermos a visão clara de um estado futuro melhor do que o mundo atual, podemos trabalhar para construí-lo. E se é para fazer uma métrica, passar de um número para o outro, também somos capazes de fazer isso. Mas quando os números são a única coisa que podemos ver, nossa capacidade de perceber o impacto distante que nossas decisões pode ter se frustra. Uma coisa é a representação do dinheiro ou de produtos em números grandes. Quando as cifras grandes começam a representar seres humanos, como disse Stalin, nossa capacidade de empatia começa a falhar. Se a sua irmã, a principal fonte de renda da família, perdeu o emprego, isso causará um impacto significativo sobre a vida dos sobrinhos. E essa perda seria um profundo fardo emocional sobre a sua irmã, sua família e provavelmente sobre você também. Mas a decisão de dispensar 4.000 pessoas em uma grande corporação, tomada com base em uma planilha, perde a tangibilidade e torna uma coisa que precisa ser feita para se atingir as metas certas. Os números não representam mais as pessoas que sustentam suas famílias, apenas abstrações a serem calculadas. Seja um político, seja alguém que trabalha em uma companhia, talvez a coisa mais valiosa que podemos fazer para servir realmente aos nossos representados é conhecê-los pessoalmente. Seria impossível conhecer todos, mas saber o nome e detalhes da vida de alguém que estamos tentando ajudar com os nossos produtos, serviços ou políticas faz uma grande diferença. Um momento em que conseguimos tornar tangível aquilo que antes era um estudo ou um gráfico, um momento que uma estatística ou uma pesquisa se torna uma pessoa real e viva. Um momento em que percebe que os conceitos abstratos podem ter consequências humanas. É um momento que a nossa capacidade de resolver problemas e inovar passa a ser notável. Regra número 1, que tudo permaneça no campo real, junte as pessoas. Como se as qualidades abstratas dos números e das escalas não fossem suficientes para nos ocupar quando tentamos administrar uma organização, atualmente temos a complicação adicional do mundo virtual. A internet é realmente inspiradora e espantosa. Dá a qualquer um o poder de agir em escala ou difundir ideias, seja em uma pequena empresa ou em um movimento social. Dar-nos a capacidade de encontrar pessoas com facilidade e nos conectarmos mais facilmente com elas. E é incrível como isso acelera o ritmo das transações comerciais. Tudo isso é muito bom. Mas assim como o dinheiro foi desenvolvido para ajudar as pessoas e ajudar a acelerar e a simplificar as transações, permitindo que os pagamentos fossem feitos sem escambo, costumamos usar a internet como meio de acelerar e simplificar as comunicações e os relacionamentos que formamos. E assim como o dinheiro não compra o amor, a internet não compra relacionamentos profundos e de confiança. E o que torna isso uma declaração como essa complicada ou controvertida é que os relacionamentos que formamos online parecem reais. Podemos, de fato, receber doses de serotonina quando as pessoas curtem nossas fotos, páginas ou publicações, ou quando vemos subindo em um ranqueamento. Você sabe que a serotonina adora um ranqueamento. A sensação de admiração que recebemos graças aos curtis virtuais ou aos números de seguidores que temos não é nada comparável ao sentimento de admiração que recebemos de nossos filhos ou que um técnico recebe de seus jogadores. É simplesmente uma exibição pública de curtir sem a necessidade de sacrifícios, uma nova espécie de símbolos de status, pode-se assim dizer. Em termos simples, embora o amor possa parecer real, o relacionamento ainda é virtual. Com certeza, os relacionamentos podem começar online, mas só se tornam reais quando encontramos frente a frente. Pense no impacto que o Facebook e outras ferramentas de comunicação online têm tido sobre as provocações entre adolescentes. 1/4 de todos os adolescentes dos Estados Unidos dizem que já sofreram cyberbullying.
O que aprendemos é que as abstrações podem levar as pessoas a se comportar de maneira abjeta, a agir como se não tivessem responsabilidade alguma. Uma comunidade online dá aos tímidos a chance de serem ouvidas, mas o outro lado disso é que também permite que outros se comportem de um modo que provavelmente nunca fariam na vida real. As pessoas dizem coisas horríveis para as outras online, coisas que provavelmente nunca diriam em pessoa. A possibilidade de manter a distância até o mais completo anonimato tornou-se mais fácil parar de agir como deveríamos com a humanidade. E apesar dos sentimentos positivos que podemos ter quando conhecemos as pessoas no mundo virtual, ao contrário das amizades reais baseadas em amor e confiança, esses sentimentos não duram muito tempo depois que saímos do site e raramente passam pelo teste do tempo, se é que chegam a fazê-lo. Acho que provoca uma controvérsia quando falo sobre o fato de que, por melhor que seja a mídia social, ela não é tão eficiente para construir vínculos fortes de confiança quanto o contato humano real. Os fãs da mídia social vão dizer que fizeram ótimas amizades online, mas se a mídia social é o máximo dos máximos, por que mais de 30 mil blogueiros e podcasts se reúnem todos os anos em Las Vegas para uma enorme conferência chamada Blog World? Por que não se reúne online? Porque para os animais sociais como nós, nada pode substituir o encontro cara a cara. O concerto ao vivo é melhor do que o DVD. E ir no estádio provoca uma reação diferente daquela proporcionada pelo jogo na TV, muito embora a visão seja melhor na televisão. Gostamos de estar perto das pessoas que são como nós. Temos a sensação de que fazemos parte de algo. Além disso, é também o motivo pela qual as videoconferências nunca irão substituir uma viagem de negócios. A confiança não se forma através de uma tela, forma-se sobre uma mesa e é preciso um aperto de mão para unir seres humanos e nenhuma tecnologia pode substituir isso. Não existe confiança virtual. No site da NMX há um vídeo promocional no qual as pessoas contam por que é tão interessante ir a um evento. Trocar ideias é uma vantagem muito comentada. Conhecer muita gente diferente, reunir pessoas, conhecer gente que faz o que eu faço, que está na mesma viagem. Esses são temas também frequentes. E naturalmente meu favorito, dito por alguém que acompanha muito dos blogueiros que vão à conferência. Apertei a mão deles, isso foi incrível. Até blogueiros reconhecem que é irônico reunir pessoalmente os defensores da blogosfera para trocarem ideias sobre a supremacia dos blogs. Só com a interação humana real e viva é que sentimos parte de um todo, desenvolvemos a confiança e temos a capacidade de sentir os outros. É como inovamos. É por isso que quem trabalha em casa nunca chega a se sentir tão parte da equipe quanto aqueles que se deslocaram para o trabalho todos os dias. Não importa quantos e-mails mandam ou recebam, não importa se estão absolutamente alertas, estão deixando de experimentar o convívio social, as falhas, as sutilezas, a humanidade de se estar perto dos seres humanos. Mas o que fazemos em épocas mais difíceis quando temos a necessidade de boas ideias? Cortamos conferências e viagens de negócios porque videoconferências e webinars são mais baratos. Pode ser, mas não só no curto prazo. Mas só no curto prazo. Tendo em vista a relativa novidade da mídia social, o impacto em longo prazo de toda a sua desumanização ainda precisa ser avaliado. Assim como estamos sentindo hoje o impacto de políticas e de práticas implementadas nas décadas de 80 e 90 que priorizam os lucros mais que as pessoas, temos de esperar uma geração antes de sentir os efeitos plenos da tendência moderna a substituir as interações reais pelas virtuais.